E aí pessoal, aqui quem fala é o Lucas do Fatos Históricos. Sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Pegue um suquinho, um lanchinho, quem sabe se você estiver à noite aquele típico lanche noturno e se prepare porque lá vem história. Há 100 anos atrás aconteceu uma revolução que mudaria o curso não só de um país, mas sim de todo o mundo. A Revolução Russa. A Rússia era um grande império, com uma população de mais ou menos 140 milhões de pessoas, de inúmeras etnias diferentes, e tinha como seu imperador, Tsar ou Czar, chame do que quiser, Nicolau II da Rússia. Na época, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista, com vestígios do feudalismo. Apesar de grande, ela era muito pobre, comparada, é claro, com as outras nações europeias, como o Império Alemão, França e Reino Unido. Além disso, a Rússia estava recém se industrializando, porém, a qualidade do trabalho era péssima, além de que grande parte da população era pobre e analfabeta. Por esses e outros motivos, as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels começaram a tomar forças. Para quem não sabe que ideias são essas, bom, eu te apresento o socialismo. Assim, no início do século XX, surgiram partidos de oposição à autocracia do então czar. O principal desses partidos era o Partido Operário Social Democrata Russo. Em 1903, por causa de divergências ideológicas, os membros desse partido se dividiram entre bolcheviques, que quer dizer a maioria, e mencheviques, que quer dizer a minoria. Os bolcheviques tinham como um dos líderes Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Defendiam mudanças radicais no governo, entre elas a derrubada do czar e o estabelecimento do socialismo por meio de uma revolução feita pelo proletariado. Os mencheviques, liderados por Georgy Plekhanov e Yuri Martov, acreditavam em reformas graduais, feitas por meio da aliança entre o proletariado e a burguesia até atingir o famoso socialismo. Entre os anos de 1904 e 1905, uma série de derrotas militares do Império Russo contra o Japão em disputas territoriais imperialistas abalou a já fragilizada base do governo czarista de Nicolau II. Essas derrotas pioraram ainda mais a condição de vida da maioria da população. Surgiram revoltas populares e greves, que foram duramente reprimidas por tropas imperiais. No dia 22 de janeiro de 1905, os trabalhadores russos organizaram uma manifestação pacífica para reivindicar melhores salários e a redução de jornada de trabalho. O czar, no entanto, ordenou que os guardas imperiais atacassem os manifestantes, matando centenas de homens, mulheres e crianças. Esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Marcou o início de uma série de outras revoltas contra a autoridade do czar. Para se organizar e lutar por melhorias, os trabalhadores criaram então os sovietes, conselhos formados por delegados eleitos por operários, camponeses e soldados, que conferiam a maior representação política à população russa. Após enfrentar os levantes populares, o czar promoveu algumas reformas, buscando restabelecer seu prestígio e se manter no poder. Assim, ele criou a Duma, um parlamento formado por deputados eleitos que auxiliavam nas decisões políticas e legalizou os sindicatos de trabalhadores. Para piorar ainda, o governo russo se envolveu na Primeira Guerra Mundial. O exército russo, apesar de numeroso, estava despreparado e sem recursos e passou a sofrer enormes perdas humanas no conflito. Os relatos dos soldados alemães diziam que em 3 fileiras do exército russo, a primeira tinha armas e equipamento, a segunda só tinha equipamento e a terceira não tinha nada. Ou seja, só de ouvir isso aí você já sabia que a situação militar da Rússia já estava em caos, ou seja, à beira de mais uma revolução. A situação de pobreza da população
aumentou uma vez que toda a economia estava voltada para as despesas da guerra. No inverno de 1917, uma onda de fome assolou a Rússia. A população organizou várias greves, saqueou lojas e depredou tribunais e delegacias. Nem mesmo os soldados reagiram contra a população, pois apoiavam os revoltosos. Sem ter como controlar essa situação, o czar Nicolau II foi obrigado a abdicar do trono. O regime czarista deu lugar a um governo provisório de características liberais, sob o comando do príncipe George Lvov, e mais tarde por Alexander Kerensky, de orientação socialista moderna. Foram feitas reformas importantes, como a regularização da jornada de 8 horas de trabalho, e foram garantidos os direitos de liberdade de imprensa e de organização política. Durante esse período, no entanto, a Rússia continuou engajada na Primeira Guerra Mundial. A situação social não havia mudado. A maioria da população continuava em estado de miséria. Diante disso, o partido bolchevique organizou a oposição contra o governo provisório. Pois bem, existiu uma pessoa que queria mudar tudo, tirar esse governo provisório. Essa pessoa era Lenin. Esse cara prometia 3 coisas básicas: paz, sair da Primeira Guerra Mundial, terra, divisão dos territórios privados, ou seja, o que é seu agora é nosso, pão, que era solucionar o problema da fome. Esse cara, ele sempre conseguia estar nos lugares, graças à sua vontade e o dinheiro dos alemães. Porque os alemães, eles queriam tirar a Rússia da guerra para poder enfrentar a França. Só que isso é questão da Primeira Guerra Mundial. O governo provisório não podia mais conter a revolta popular. Os camponeses já estavam fazendo a reforma agrária na prática, ocupando as terras dos nobres e da Igreja Ortodoxa. Nas cidades, a agitação de Petrogrado, controlado pelos bolcheviques, estava crítica. A situação no governo provisório ficou ainda pior com a tentativa frustrada de um golpe militar pelo general Kornilov, que era apoiado pelas forças ainda fiéis do czar. Como o governo provisório não possuía tropas suficientes, foram os soviéticos de Petrogrado que evitaram o golpe militar, em uma demonstração de que estavam em condições de tomar o poder. Lenin e Trotsky, os principais líderes bolcheviques, articularam então a insurreição, que teve início na noite do dia 24 de outubro, contando com tropas e trabalhadores armados, além das unidades militares que guarneciam Petrogrado. Os revolucionários não tiveram dificuldades em tomar os principais pontos da capital e depor o governo provisório. Assim que tomaram o poder, os bolcheviques do soviético de Petrogrado criaram o Conselho de Comissários do Povo, uma espécie de ministério responsável pela nova organização do governo e pela coordenação dos demais soviéticos russos. Presidido por Lenin, o conselho tomou uma série de medidas, como a estatização da terra, das indústrias, da marinha mercante e dos bancos. Foram criados tribunais revolucionários, formados por cortes populares em substituição às antigas instituições judiciais. Os bens da igreja foram confiscados e o ensino religioso nas escolas foi abolido. As terras desapropriadas foram entregues às comunas agrícolas para serem distribuídas aos camponeses de acordo com a necessidade e a capacidade de trabalho das famílias. As fábricas foram autogeridas pelos operários. O regime de partido único foi adotado e o partido bolchevique foi rebatizado como o Partido Comunista. O novo governo atendeu os apelos da população, retirando o país da Primeira Guerra Mundial. Depois que a Rússia retirou-se da guerra, os grupos anticomunistas russos organizaram-se e formaram uma coalizão para derrubar o regime socialista implantado pelos bolcheviques. Dessa forma, participaram antigos oficiais fiéis ao czar,
grupos liberais, mencheviques e mesmo socialistas que estavam descontentes com o poder concentrado pelo Partido Comunista. Além disso, os grupos anticomunistas receberam o reforço de tropas e apoio material dos países capitalistas como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão. Para defender a revolução, Trotsky foi escolhido para recrutar e comandar o Exército Vermelho. Trotsky se viu em dificuldades para montar às pressas um exército capaz de resistir ao Exército Branco, como ficaram conhecidas as forças anticomunistas. Para isso, estabeleceu o serviço militar obrigatório e recrutou oficiais e soldados do antigo exército czarista. Rapidamente, Trotsky formou um exército de 3 milhões de homens, treinados sob rígida disciplina e motivados por intensa propaganda comunista. Durante a Guerra Civil, que durou de 1918 a 1920, foi implantado o comunismo de guerra. De acordo com essa política baseada na ferrenha disciplina do exército nas fábricas, os camponeses deveriam entregar uma parte ou mesmo toda a sua produção ao esforço de guerra do Estado. A estatização da economia foi levada ao extremo, com a proibição de qualquer iniciativa privada, mediante esforços que custaram a vida de milhares de pessoas. O Exército Vermelho venceu a guerra, tirou as forças anticomunistas da Rússia e então se tornou a União Soviética. Ou quase isso. Bom, tempo passou e Lenin morreu. Após sua morte em 1924, teve então o início de uma disputa pelo poder entre Stalin, o então secretário-geral do Partido Comunista, e Trotsky, o comissário do povo para a guerra. A disputa entre Trotsky e Stalin espelhava também uma disputa entre dois projetos de revolução socialista. Enquanto Stalin defendia o fortalecimento do socialismo na Rússia para depois levá-lo às outras nações, Trotsky era partidário da revolução permanente, pois acreditava que o socialismo russo dificilmente venceria sozinho a concorrência capitalista, sendo necessário tomar mundial o movimento revolucionário. Dominando a máquina burocrática do partido, Stalin ganhou a disputa, expulsando Trotsky do país. Dono de um poder absoluto, ele realizou expurgos dentro e fora do partido, eliminando a minoria dos revolucionários que eram a favor de Trotsky. Nascia então a ditadura stalinista, marcada pela rigorosa censura à imprensa e pelo rígido controle sobre a sociedade. Durante a ditadura stalinista, milhões de cidadãos russos foram presos e mortos em nome da manutenção do regime socialista. Entretanto, a Rússia foi reconstruída e a economia estabilizada, o que elevou o país a uma potência mundial, detendo de grande força militar, econômica e tecnológica, que ficaram evidentes durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Além disso, Trotsky foi mandado lá para o México, e Stalin não descansou até que ele morresse, e ele morreu com uma machadada na cabeça. É uma história meio triste, mas Stalin é Stalin, né, meu filho? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu compartilhamento. E foi isso, valeu, falou e até a próxima.